sequência da nossa atividade, convidando para que nos fale a professora Ana Carla Bliacheriene, que é advogada, professora de Direito da Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, livre docente em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo, graduada em Direito pela nossa Universidade Federal de Sergipe, e atua nas áreas de finanças públicas e de orçamento, gestão de políticas públicas, eficiência e transparência do Estado e da administração pública, além de prestar assessoria para o setor público, os processos legislativos também, e de realizar, como estamos programando para que ela faça aqui em Sergipe, treinamentos e capacitações destinados à gestão pública, inclusive a gestão do controle das contas públicas. A professora Ana Carla Bliacheriene é sergipana, para nosso orgulho, e eu a conheci há muitos anos, porque ela conseguia coisas milagrosas em Sergipe. Ela trouxe para a Universidade Federal de Sergipe, quando exerceu a direção, e exerceu muito bem a direção do órgão estudantil mais importante da universidade na área de Direito, e trouxe aqui, e foi nessa ocasião em que nos conhecemos, o maior jurista do mundo. Pode parecer até exagero, mas o maior jurista do mundo, o professor JJ Canotilho, da Universidade de Coimbra e da Universidade de Lisboa, que é o maior, ainda está vivo, e é o maior constitucionalista do mundo atual. No que a gente conhece de constitucionalismo, ninguém superou o professor Canotilho, que veio atender a um convite da doutora Ana Carla quando ela estava ainda no curso de graduação e ministrou aqui aulas magníficas. Eu fiquei muito feliz em conhecer a professora Ana Carla, porque ela formada foi a São Paulo fazer seus cursos de pós-graduação e lá se aproximou muito de uma professora que foi também minha orientadora na Universidade de Brasília, a professora Araminta Mercadante, de saudosa memória. A professora Araminta, especializada em Direito Internacional, era uma grande referência que nós tínhamos na UNB, era professora também do Instituto Rio Branco e lecionou durante longos anos para todo esse grupo de diplomatas que está hoje à frente das representações diplomáticas brasileiras em todo o mundo, e foi também uma anfitriã da professora Ana Carla Bliacheriene, quando ela, já graduada, começava a fazer a sua caminhada em direção a esta rica carreira de pós-graduada em Direito. Então, a vida nos fez, ou nos poupou, melhor dizendo, de nos afastarmos. Nós fomos nos encontrando sucessivamente em caminhos que eram caminhos, de certo modo, convergentes, porque ela foi trabalhar com direito público, eu era um dos responsáveis pela condução dos tribunais de contas na sua formulação, inclusive filosófica, e não pude prescindir da presença da professora Ana Carla, que ainda hoje está muito ligada aos tribunais de contas brasileiros por sua expertise
nas matérias que dizem respeito à nossa destinação constitucional. Então, é agora com muito prazer também e com muita honra que quero passar a palavra à professora Ana Carla Bliacheriene, que muito gentilmente nos concedeu a sua presença na data de hoje e vai nos falar para Sergipe, para os nossos jurisdicionados, especialmente para os nossos servidores do Tribunal de Contas, sobre assunto que é da sua especialidade, mas que também é uma matéria que precisa ser mais debatida. Hoje mesmo tivemos uma novidade, a aprovação ontem à noite, já quase à madrugada, da famosa e tão falada e tão debatida medida provisória 926, que é aquela que isenta da necessidade de passos na lei de licitações para compras de emergência para atendimento às necessidades de enfrentamento à pandemia, que foi aprovada ontem na Câmara, vai ser enviada ao Senado e perderá, se não for aprovada no Senado, a eficácia no dia 17, 17 deste mês, mas está sendo usada intensamente pelas administrações públicas brasileiras. E vai caber a nós, dos tribunais de contas, fazer o exame, fazer a auditoria e fazer também a certificação do bom emprego das regras públicas, das normas fundamentais, uma das quais contém essa novidade desta emenda constitucional que ontem foi aprovada em uma das casas do Congresso, segue para o Senado hoje e provavelmente estará aprovada, porque é uma coisa rara também. A emenda constitucional 926 foi aprovada ontem na Câmara com unanimidade dos votos presentes à sessão, foi uma sessão também virtual, os 70 presentes, 70 votaram a favor da aprovação desta emenda que dá operacionalidade às administrações públicas para enfrentar a pandemia. Portanto, o assunto que é focadamente voltado para a ciência da saúde terá também agora a manifestação sobre o aspecto jurídico da professora Ana Carla Rezende Bliacheriene, a quem passo a palavra, declarando mais uma vez e enfaticamente, e uma das razões da minha felicidade como professor, como membro dos tribunais de contas há mais de 30 anos, é que não tenhamos nos perdido e tenhamos tido, no meu caso, a felicidade de estarmos sempre nos vendo como a vejo agora nesta sala de aula da Escola de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Tem a palavra a senhora professora Ana Carla Rezende Bliacheriene. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o Dr. José Adeval, membro da SOMESE, uma instituição a que meu pai muito honrou e muito admirou e pôde trabalhar também. Ao Dr. Roberto César Pado, pela excelente palestra que deu, a Anne Alice, que está aqui coordenando os nossos trabalhos, a quem cumprimento, representando todos os servidores do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e deixo para o final, mas não menos importante, ao conselheiro Carlos Pina, um grande nome dos Tribunais de Contas, não só em Sergipe, mas em todo o Brasil, um nome que é reconhecido do Oiapoque ao Chuí, quando eu vou a tribunais de contas, quando eu ministro palestras, e que eu sempre faço questão de dizer que sou sergipana. Se eu estiver num tribunal de contas, alguém me diz, conheço o Pina.
Então, é um nome que é extremamente respeitado e festejado em todos os tribunais de contas, na velha guarda e na nova guarda dos tribunais de contas. É uma honra muito grande estar aqui. Voltar para casa é sempre bom. Há 22 anos, eu fui entregue ao mundo pela Universidade Federal de Sergipe para seguir a minha profissão e seguir através da pós-graduação, enfim, a vida me encaminhou para onde eu estou hoje, fazendo o que faço hoje, faço com muita alegria, mas a Universidade Federal de Sergipe está sempre no meu coração, é a minha alma mater, é a minha casa, é a instituição que me formou, que graduou meu pai em medicina, que graduou um irmão em medicina, que graduou duas irmãs em medicina e que iniciou a graduação de uma outra irmã em medicina e ela veio concluir a graduação dela em medicina no estado de São Paulo. Então, a Universidade Federal de Sergipe, ela foi muito pródiga em conhecimento, em amor, em formação para toda a minha família. Eu sou muito grata a essa universidade. Estando aqui diante de dois professores dessa instituição, eu quero que levem o meu caloroso abraço ao magnífico reitor e à instituição, a qual eu sou muito grata por ter estado e mantenho até hoje contato muito próximo com os meus professores do Departamento de Direito. Nunca os deixei, né? Sergipe me ensinou essas coisas dentro da minha formação moral, pessoal, que a gente nunca deixa pessoas. Então, é nesse sentido, Carlos Pina, que a honra é toda minha de ter sido mantida no seu roteiro, de ter sido mantida na sua rota de visão, mesmo que à distância, né? Estamos distantes fisicamente, mas a amizade, o respeito, a admiração e o estímulo, eles permaneceram. E se hoje eu estou onde eu estou, não é só a UFES que eu devo ao arquidiocesano que me deu a formação que me deu, mas ao senhor que alimentou as minhas loucuras quando eu estava planejando esse congresso que foi tão grande em Sergipe, e eu cheguei como uma aluna desconhecida à presidência do Tribunal de Contas, o senhor me recebeu, me ouviu, que já era um feito, e o senhor me estimulou e me ajudou. Então, esse evento foi feito com a ajuda muito forte do Tribunal de Contas, e talvez se eu não tivesse sido recebida pelo presidente do tribunal quando eu era só uma aluna, talvez se eu não tivesse sido ouvida e ajudada, eu não acreditasse que era possível. Então, o senhor me fez acreditar que era possível, assim como o professor Carlos Brito, que me ajudou muito naquele evento, me fez acreditar que era possível, assim como o professor José Lima, que me ajudou muito naquele evento, me fez acreditar que era possível. Eu tive pessoas que me fizeram acreditar que era possível. E eu estou onde estou por conta delas também. É o meu esforço pessoal, mas acima de tudo, essas pessoas que pegaram na minha mão e me levaram. E aqui em São Paulo eu tive outras que fizeram isso. O senhor citou uma que foi a professora Araminta, uma daquelas que pegou na minha mão e disse: você vai conseguir. E eu consegui o que eu não imaginei conseguir. Eu vim para fazer mestrado, doutorado e seguir uma vida acadêmica. E, de repente, a vida me colocou como docente da maior instituição, a maior universidade da América Latina. Né? Eu realmente fui muito abençoada, certamente coroada pelo meu esforço, mas fui abençoada por pessoas boas como o senhor e tantos outros que passaram no meu caminho. E a UFES é isso para mim, alguém que me pôs neste caminho. E eu soube aproveitar as oportunidades. Então, passado esse momento que para mim é de muita emoção, de muita alegria, onde eu cumprimento a todos e quero cumprimentar especialmente os servidores, como já fiz através da ANE, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, mas todos que estão nos ouvindo agora. Cumprimentar a todos vocês e dizer que nós sergipanos somos assim, a gente quando se encontra, a gente é carinhoso, a gente se abraça mesmo sem poder se abraçar, é um abraço virtual, né? Um abraço com as palavras. Nós sergipanos somos assim, calorosos, até o forró é agarradinho, tudo é junto. Não tem coisa de ficar muito longe. E eu recebi a missão hoje de falar com vocês sobre aspectos jurídicos. Eu vou me permitir aqui compartilhar uma tela com os senhores, não tenho nenhuma intenção de fazer nenhuma aula magna, mas só para efeitos de facilitar o que eu estou
dizendo. Anne, você consegue ver a minha apresentação? Tá perfeito, professora. Então tá ótimo. Rapidamente, então, a minha apresentação ela não é uma apresentação exclusivamente jurídica, ela é uma apresentação interdisciplinar que une direito, gestão pública e algumas pinceladas da área médica que certamente serão aqui exploradas por quem de direito, os dois médicos que estão nessa live. Mas o tema de saúde não é um tema disciplinar. Existe a área de saúde que forma pessoas para atuarem na saúde. Mas quando a gente fala de política pública de saúde, ele é transdisciplinar por natureza. E por que eu estou dizendo que ele é transdisciplinar? Porque ele ultrapassa a disciplinaridade de uma só área e a interdisciplinaridade, que são sub-áreas daquela área conversando. Ele é transdisciplinar. Então, não é só saúde, não é só administração pública e não é só direito. Quando a gente fala de política pública de saúde, nós estamos entrando num ramo que requer um olhar sobre vários aspectos. É o famoso olhar 360 para que a gente consiga ali montar uma política pública de saúde. O meu tema, então, são aspectos jurídicos da operação da saúde, né, da execução da política pública de saúde, e eu sou convidada a falar isso em plena pandemia. Eu poderia dar essa aula saúde em geral, e é essa a primeira parte que eu me proponho a tratar com os senhores, né, da política pública de saúde, e a partir de um determinado momento eu vou ter de tocar no assunto da pandemia, porque nós estamos no meio de uma pandemia. E o que eu vou dizer, em situação de pandemia, sofre alguns desequilíbrios, sofre algumas mudanças, sofre algumas inversões de prioridade. Quando a gente fala em políticas públicas, seja ela do que for, pode ser de saúde, educação, mobilidade, meio ambiente, qualquer política pública, a teoria da gestão das políticas públicas, ela já se tornou unânime, com algumas diferenciações de etapa ou de nomenclatura, ela já é unânime em defender que existe um ciclo de formação e execução de uma política pública. Esse ciclo, ele tem uma primeira etapa que é prioritariamente política, porque é a tomada de uma decisão, que é a formação de uma agenda, ou seja, escolha dos principais temas que aquele gestor entende como prioritários, definição dos problemas, a partir do tema ele define o problema e a análise do problema. A exemplo, se a gente está falando de saúde, formação da agenda, governador, prefeito, tenho na minha plataforma de governo que saúde é uma prioridade minha. Definição do problema. A partir de critérios epidemiológicos e de um diagnóstico feito adequadamente, eu vou descobrir quais são os problemas de saúde da minha população e que eu devo priorizar. E aí eu já estou fazendo a análise do problema. Quando eu tenho essa primeira parte concluída, eu passo para uma segunda etapa que é mais técnica do que política. Essas etapas, elas não são lineares, muitas vezes elas acontecem meio que ao mesmo tempo, mas a gente está, para a organização das ideias, a gente está falando de forma linear. Então, a gente passa por uma etapa que é menos política e mais técnica, que é a formação de alternativas para depois ser tomada a decisão da adoção da política. A formação de alternativas, ela perpassa necessariamente pelo estudo técnico e pela adoção da ciência. Daí a importância, no caso da saúde, dos profissionais da medicina, principalmente aqueles que atuam na grande área da saúde pública, da saúde coletiva. Passada essa etapa, a gente vai para a implementação da política, ou seja, tornar aquela ideia em algo factível, em um serviço público. Quando a gente vai para a implementação, a gente já está falando de serviço público e a gente já está falando de governo. E depois que você implementa, você precisa ter um sistema permanente de monitoramento para ver se aquilo que você planejou na formação das suas alternativas, nas metas que você estabeleceu como importante, está indo bem. O monitoramento, ele não ocorre só ao final da execução de uma política pública, ele tem de ser feito para e passo à implantação de uma política pública. Passada essa etapa, a gente tem a etapa de avaliação da política pública, que é feita pelos órgãos de controle interno, e o ajuste
da política pública. Esse ajuste vai retroalimentar todo o ciclo para que a gente melhore a política pública. Até aqui eu não estou falando de controle externo e eu não estou falando do poder judiciário interferindo na política. Eu estou falando de uma função que é de gestão, de qualquer que seja o tema. Então, esse ciclo da política pública também há um consenso na literatura própria de que ele não é linear, de que essa etapa política, ela no fundo perpassa as outras etapas também, porque o gestor público sempre estará ali para tomar decisões, só que a decisão principal dele é no início, que é formação de agenda, definição de problema, análise de problema e a tomada da decisão. As outras etapas, elas são tidas muito mais como etapas técnicas, etapas de gestão, feitas não por aqueles que ocupam a função política, mas prioritariamente por aqueles que ocupam a função de gestão. Quando a gente está diante de uma pandemia, esse ciclo ele tende a não seguir, né, de uma forma tão obediente essa sequência. De repente, os gestores fizeram um planejamento no plano plurianual de 2019, pensando saúde a partir de um olhar e a partir de um diagnóstico, e em março de 2020, tudo aquilo que eles planejaram é posto abaixo porque há uma competição orçamentária fortíssima para atender uma demanda de saúde mundial, uma pandemia. Então, essa sequência não é que ela não exista, mas ela fica com a ordem um tanto quanto caótica. E muitas vezes o gestor terá de tomar decisões, terá de analisar a situação fática em cima de dados possíveis, não dados exatamente testados, não situações exatamente previstas e situações em que haja uma segurança de tomada de decisão, inclusive para os especialistas. E é diante disso que nós estamos hoje. Dentro da própria ciência médica, não há um consenso de qual é o protocolo correto. Há consensos parciais, majoritários, parciais, mas não há ainda um consenso absoluto de que se você seguir tais passos, o assunto está resolvido. E o gestor, neste momento, ele também está numa situação insegura, porque a quem que eu ouço? Como que eu faço? Imaginar um gestor municipal no meio de uma pandemia dessa, porque as pessoas vivem no município, eu não queria estar no lugar de nenhum deles. Porque dentro da estrutura do Estado, política e jurídica que a Constituição Federal nos conferiu, a União tem um papel importantíssimo de dar as grandes diretrizes e encaminhar o financiamento. Estados e municípios de complementar essas grandes diretrizes no interesse local. Nós estamos numa situação política com reflexos jurídicos muito grave na República Federativa do Brasil. A União perdeu o time de ser esse órgão das grandes regulamentações, das grandes diretrizes. Enquanto a pandemia avançava, a União, né, representada pelo presidente, fazia questão de entrar em conflito com governadores e municípios e prefeitos, enquanto há pessoas nas cidades precisando de um norte. E esse norte, num momento de pandemia, ele não pode ser dado por mim, que sou advogada, pelo conselheiro Carlos Pina, com formação jurídica também. Quando a gente fala de uma pandemia, o norte tem de ser dado pelos especialistas, na ciência e na medicina. Os grandes nortes. E o que é que o gestor tem de fazer? Transformar aquelas grandes linhas que são testes, a gente tem de admitir isso, são testes, eles trabalham hoje em dia com o melhor dado possível. São testes, os gestores colocarem em ação esses testes em harmonia, em afinidade. A Constituição Federal, quando diz que nós somos uma república e que os entes federativos são autônomos e que devem trabalhar de forma conjunta e que a União tem o grande papel das grandes diretrizes, ela buscou a harmonia. Infelizmente, no momento mais grave de saúde recente, né, da história da humanidade, essa lógica constitucional na prática não funcionou. Essa lógica política jurídica não funcionou. E não funcionou por quê? Porque o Estado,
as instituições são feitas por homens e nós temos as nossas limitações e os nossos defeitos. Infelizmente, nesse momento, eles se sobressaíram, e isso é ruim para a população. Então, essas decisões, para serem tomadas pelo gestor de forma rápida, ela precisa da melhor informação possível. Quem dá a melhor informação possível em saúde? Os técnicos de saúde, são os médicos, as pessoas que são especializadas em saúde coletiva. Essa ação de saúde do gestor, ela vai ser transdisciplinar. E a prova que eu dou para vocês disso, eu vou mostrar daqui a pouquinho, é que desde março de 2020, o Congresso Nacional tem legislado, o Congresso Nacional nunca fez tanta lei importante em tão pouco tempo. Isso a gente precisa reconhecer. Muitas leis importantes em pouco tempo, de assuntos variados, e todas elas para atendimento da pandemia. Então, o tema saúde, ele é transdisciplinar por natureza. Ele passa por combate à desigualdade social, ele passa por garantia do desenvolvimento econômico, ele passa por garantia do meio ambiente, ele passa por... inclusive, a questão da oferta de valores para pessoas não morrerem de fome. Ele passa pelo direito à alimentação diária. Ele não passa só pelo fornecimento do remédio e infraestrutura hospitalar. E eu vou mostrar para vocês o quanto que o Congresso Nacional tem cumprido, e é importante. Eu sou uma pessoa bastante crítica da atuação do Congresso, mesmo porque já fiz estudos sobre um ano legislativo, quanta porcaria que se produz dentro do Poder Legislativo, quanta coisa inútil se produz dentro do Poder Legislativo, e esse ano o Congresso Nacional tem pago cada centavo que tem investido a população brasileira, porque ele tem trabalhado intensamente. Então, essas políticas públicas de saneamento, educação, esporte e lazer, meio ambiente, todas elas impactam diretamente no que nós chamamos de condicionadores ou condicionamentos do adoecimento ou saúde das populações. Esse é um tema antigo, é um tema da área dos médicos que estão aqui, eu vou me permitir falar muito brevemente dele através de uma figura, mas que mostra o impacto deste relatório, que é chamado Informe Lalonde, dentro da estrutura do desenho e modelagem das políticas públicas de saúde no Estado brasileiro. E se aquilo se transformou, uma política pública se transformou numa norma, e se transformou numa norma, é tema jurídico, é tema que interessa o direito. Então, sendo uma política transdisciplinar, a gente não pode tratar a política pública de saúde sem unir saúde, direito, gestão. Só que eles se encontram numa pandemia do que eu estou chamando de uma esquina revoltosa. Um tentando se sobrepor a um outro, um tentando dar a resposta correta, só que no Estado democrático de direito, quem toma a decisão e tem o dever de implementar a política pública é o político. Então, se ele é aquele que tem esse dever, sobre ele também recai uma responsabilidade maior das suas escolhas. E essas escolhas podem e devem ser sindicadas pelos órgãos de controle, e agora eu já estou falando de controle externo. Quando a gente fala de Informe Lalonde, a gente tem de pensar que o Sistema Único de Saúde do Brasil foi um grande avanço civilizatório que a Constituição Federal de 88 deixou. Saúde é direito humano fundamental. Então, não é digno, não é lícito que um Estado não nos dê a oportunidade de ser atendido, não nos dê a oportunidade de ter a vida salva. Nesse ponto, a Constituição de 88 foi muito feliz. E o conceito de saúde que foi para a Constituição brasileira é um conceito de saúde, embora não seja igual, inspirado no conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde. Qual que é o conceito da Organização Mundial da Saúde? Um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Esse é o conceito da OMS. A ONU, em 2020, ela emitiu um documento em que ela fala que um país, para se dizer cumpridor, né, da garantia do direito à saúde, ele tem de atender a 4 critérios: disponibilidade financeira para a saúde, orçamento, acessibilidade ao sistema de saúde, aceitabilidade, ou seja, critérios mínimos para que se diga que aquilo é um sistema de saúde, e qualidade do serviço de saúde.
A nossa Constituição Federal, ela acolheu a base desse conceito amplo de saúde, e se a gente olhar lá no artigo 196 da Constituição, se diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, vírgula, essa parte é importantíssima. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. A palavra promoção na Constituição, como dizia meu nobre professor Carlos Brito, a Constituição nunca faz nada sem uma intenção. Se ela quisesse que a gente gastasse mais dinheiro em infraestrutura hospitalar, ela tinha posto recuperação na frente. Se ela pôs promoção e proteção antes de recuperação, ela deu o norte do sistema de saúde, e se deu o norte do sistema de saúde, deu o norte da política pública. Eu vou mostrar para os senhores como está hoje o nosso gasto em saúde. O artigo 197 fala, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo a sua execução ser feita diretamente através de terceiros, pessoa física ou jurídica, ou pelo próprio Estado. Então, aqui está dizendo quem pode atuar. O que é o informe Lalonde que eu acabei de ter falado? Foi um ministro da Saúde do Canadá que na década de 70 fez um estudo que mudou a noção de política pública de saúde para a humanidade. E não é exagero eu dizer isso. Esse informe inspirou vários sistemas de saúde no mundo, que adotaram parte das suas conclusões, ou a integralidade das suas conclusões, a depender das características de cada país. O nosso SUS foi pensado por um grupo de pessoas ligadas à saúde coletiva, de médicos, lutadores ligados à saúde coletiva, que conseguiram colocar na Constituição de 88 a ideia do SUS, muito baseado nisso. O que é que dizia o informe? O informe dizia o seguinte, ele chegou à seguinte conclusão, olha, para a gente ter um determinante de saúde, para uma grande população, ela ter um determinante de saúde, não de adoecimento, quais são os indicadores que apresentam uma maior eficácia nos indicadores, nos determinantes de saúde? Meio ambiente, estilo de vida, sistema de assistência sanitária, aqui eu estou falando de infraestrutura hospitalar e de atenção médica de recuperação, e biologia humana. Ele disse que um ser humano, para ele ficar saudável ou doente, as proporções de influência dentro desse ser humano são essas. E o que é que ele diagnosticou no Canadá à época? Enquanto meio ambiente e estilo de vida correspondem à maior parte do impacto na saúde de uma população, o governo canadense investe a grande parte, mais que 3/4 do seu orçamento, em estrutura hospitalar. Então, a gente não está cuidando de determinante da saúde, a gente está cuidando de determinante de adoecimento. E deixa de lado biologia humana, meio ambiente e estilos de vida. Isso foi o que foi identificado no Canadá na década de 70. É um informe belíssimo, vale a pena ser lido. O que é que esse informe nos diz? Né? Quando a gente, agora eu vou fazer a transferência dele para o nosso SUS. Tá? Os níveis da gestão integrada de saúde. A gente tem o nível da promoção, a quem a Constituição deu grande valor. A gente tem o nível da prevenção, que foi o segundo que a Constituição deu grande valor, e a gente tem o nível terceiro, que é da recuperação. Quando eu falo em promoção, eu estou pegando aquela parte grande dos determinantes de saúde. O que é que eu respiro? O que é que eu bebo? O que é que eu como? Como é a minha relação com o meio ambiente e as pessoas? Lembram que naquela pizza do Lalonde, isso corresponde à maior parte dos determinantes da saúde da população. Segundo item, prevenção. Pode haver uma prevenção, aqui eu já estou usando os termos do SUS, uma prevenção primária, em que a gente estaria ali no campo da atenção básica, que o professor já explicou a importância dela, inclusive aí no estado de Sergipe, para a diminuição de ida de pessoas ao uso da infraestrutura hospitalar.
A secundária, que tem a ver com diagnóstico precoce, né, e tratamento precoce, então você pega as coisas no início, diminuindo os custos. A terciária, que nós já estamos no ramo da reabilitação, e a quaternária, cuidados paliativos, quando a pessoa já não tem mais expectativa de cura e vai para a chamada morte digna, vida restante digna ou morte digna. Orçamentariamente, os custos são absolutamente superiores quando a gente vai descendo da prevenção primária à quaternária. A reabilitação é onde nós mais gastamos dinheiro, porque nós investimos em infraestrutura hospitalar, nós investimos em infraestrutura de tratamento e não em infraestrutura de promoção e prevenção. A promoção, por sua natureza, ela é transdisciplinar. Então, quando a gente fala de promoção, a política pública de saúde, ela está intimamente ligada a áreas de outras secretarias ou ministérios, meio ambiente, infraestrutura, educação. Todo mundo sabe que uma população mais bem educada tem uma saúde melhor, porque lava melhor a mão, sabe tomar o remédio adequadamente, não se coloca em risco, atende às orientações de saúde. Um dos grandes problemas dentro do atendimento de saúde básica é o paciente entender o que o médico está falando. Por mais simples que seja a orientação. E isso vem do quê? Da falta de educação básica, alfabetização, educação para a cidadania, educação para a saúde. Meio ambiente, as políticas públicas de meio ambiente estão intimamente ligadas ao aumento ou diminuição de índices de adoecimento. A maioria dos brasileiros vive literalmente no esgoto. Eu vou me permitir falar uma palavra fina, não foi essa que eu pensei. A grande parte da população brasileira acorda de manhã para ir trabalhar pisando no esgoto, nos seus próprios excrementos. Como é que você vai pensar a política pública de saúde quando grande parte dos domicílios do Brasil não tem vaso sanitário em casa, não tem sistema de abastecimento de água potável, não tem sistema de drenagem de excremento? A gente não pode falar de política pública de saúde nesse ponto. Então, a promoção ela é transdisciplinar por natureza, a prevenção é interdisciplinar. Quando a gente fala de promoção, a gente está falando de caráter intersetorial, ministérios, secretarias, mercado e sociedade civil atuantes. Prevenção, caráter interdisciplinar, médicos, psicólogos, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, enfim, todos os profissionais da área de saúde. Na hora que a gente se coloca diante dessa realidade, o olhar do gestor e do direito vem para aquela grande pergunta, o custo dos direitos. Tem até um livro excelente sobre isso. E no Brasil, essa discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal, se tornando um tema jurídico. Um tema que era de saúde e de gestão passou a ser um tema jurídico. E hoje todos nós, e os senhores certamente já tiveram contato com isso, temos o problema da judicialização da saúde. Só que a judicialização da saúde não é a única. Tem a judicialização da educação, tem a judicialização da política carcerária. Então, as políticas públicas estão sendo permanentemente judicializadas. E por quê? Porque é uma discrepância entre os resultados de gestão e o que prometeu a Constituição Federal. A nossa Constituição Federal é uma Constituição analítica, uma Constituição principiológica e que faz muitas promessas ao cidadão. O cidadão olha o resultado da política pública de um lado e o que promete a Constituição de outro, fala, não, isso não está batendo. Eu vou onde? Eu vou no judiciário para fazer com que se cumpra a lei. Só que uma Constituição principiológica, ela nunca pode ser cumprida sem a materialização de uma política pública. E uma política pública precisa de tempo de maturação, ela tem um ciclo. O que o judiciário poderia exigir seriam avanços, e o próprio Tribunal de Contas, como um órgão de controle externo, avanços progressivos e permanentes nas metas a serem alcançadas. Um avanço progressivo e permanente, mas nenhuma política pública pode ser executada na forma que está prometida na Constituição em uma gestão. São necessárias décadas. O SUS é um projeto em construção. O SUS, a cada década, tem melhorado. Poderia ser melhor? Sim. Ele não é melhor porque há má gestão? Também. Mas ele também não é melhor porque, né, nem Deus construiu o mundo em um só dia. Quem dirá um sistema universal, integral e
com equidade para ser construído em um dia. Então, essa discussão sobre a reserva do possível e a força normativa da Constituição chegou ao Supremo Tribunal Federal, por enquanto, no ringue lá, ganha o princípio da força normativa da Constituição, mas dentro do próprio Supremo há vozes fortes no sentido da análise do custo dos direitos. O último julgamento que houve no ano de 2019 ficou muito marcado isso. A teoria das políticas públicas, ela não ficou inerte ao movimento que acontecia no direito da consolidação das constituições sociais. Então, o Estado Social, como base teórica da Constituição, também foi a base teórica das políticas públicas. E eles têm de andar par e passo. Não podem andar apartados. Então, essa teoria da política pública, ela que inicialmente começa com a análise do Estado, através da teoria de Max Weber, o pai, né, da política pública, o Max Weber, desse Estado weberiano, ela caminha, né, do continente europeu ao continente americano para a análise da gestão. Por isso que eu digo que é um caminhar da análise do Estado à análise do governo. Então, hoje, quando a gente está falando dos 3 Es, que já foi abordado muito bem pelo professor, eu queria pedir permissão, licença, e acrescentar mais 2 Es, né? Hoje a gente fala em 5 Es da administração pública: eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, que ganhou status constitucional, e equidade, que ganhou status constitucionais. Não dá para falar em política pública sem abordar esses 5 Es. Então, qual que é o papel do direito nessa gestão aí da saúde? O direito não é fim em si mesmo. Eu fico muito triste, chateada, quando eu vejo colegas da área do direito, seja no Ministério Público, seja no Judiciário, seja na advocacia, seja na advocacia pública ou privada, que enxerga a Constituição como uma navalha que deve cortar a gestão. E não enxerga a Constituição como motor, a diretriz que deve guiar a gestão. E aí você começa a ver decisões teratológicas, que exigem do gestor o que ninguém seria capaz de entregar se estivesse ocupando a função de gestão. Por outro lado, é louvável e importante, um efeito positivo da judicialização da saúde, foi colocar gestores que ocupam a função de má-fé no exercício ilegal do cargo, praticando atos de corrupção, no lugar que lhe cabia, que era diante das barras do judiciário, devolvendo o dinheiro público, muitas vezes indo para trás das grades. Então, a gente tem de buscar o equilíbrio no uso do direito, o meio termo. O direito tem de caminhar par e passo com a gestão pública, para que o cidadão, que é o verdadeiro destinatário de tudo isso, possa ter um serviço público adequado. Então, para que serve o direito nisso tudo? O direito atua em 3 grandes marcos: estabelecer marcos normativos, ou seja, isso é prévio à implantação da política pública. Houve lá uma agenda, uma decisão política, e é necessário estabelecer um marco normativo para a implantação da política. Então, o direito é importante para estabelecer marcos normativos, garantir direitos e dizer como executá-los através de uma lei. Ele é importante para corrigir rumos da gestão, ou seja, ele estabeleceu o marco normativo, o gestor atuou e o direito está ali para dar balizas, permitindo ao gestor gerir. Quem toma a decisão de gestão é o poder executivo, não é o poder judiciário, não é o controle externo. Agora, ele tem de saber que, ao tomar essa decisão, há balizas fundadas na lei e nos princípios constitucionais. E cabe aos órgãos de controle externo, seja ele Ministério Público, Tribunal de Contas ou Poder Judiciário, apontar para o gestor essas balizas e dizer para ele: qualquer escolha sua dentro dessas balizas são de sua responsabilidade. Ok, mas substituir o gestor na tomada da decisão me parece uma situação complexa, né? E o terceiro momento em que o direito deve ocupar o seu espaço: punir condutas que sejam realizadas em desacordo com a lei. O problema é quando aquele que está na função jurídica só enxerga esse último papel.
E aí ele perde a oportunidade de melhorar, qualificar e colaborar com a política pública. Se a pessoa da área do direito só se vê e só se imagina ocupando o último espaço, primeiro, que ele vai ser um desorganizador da política pública. E segundo, que ele nunca vai alcançar o que ele quer, que é findar o mal feito. Tudo que chega no judiciário ou no Tribunal de Contas e é condenado é a ponta de um iceberg daquilo que foi visto, provado, às vezes até nem o visto foi, mas não foi provado. Então, a gente gasta toda uma estrutura de Estado, de expertise jurídica, para somente punir, enquanto a grande parte daquilo que desvia a política pública, que desqualifica a política pública e torna ela ineficiente, é deixado para trás, porque não nos permitimos colaborar, melhorando ou estabelecendo marcos normativos, e não nos permitimos colaborar corrigindo os rumos da gestão, num papel mais preventivo. Como eu não quero ultrapassar o meu tempo, eu recomendo que os senhores entrem no site do Congresso Nacional, tá? congressonacional.leg.br, matérias, últimas leis publicadas, e os senhores vejam de março a julho de 2017, a quantidade imensa de normas de caráter absolutamente transdisciplinar que foram publicadas para atender a situação emergencial da pandemia. Então, quando a gente fala de política pública de saúde, o tema é transdisciplinar por natureza. A pandemia só nos obrigou a tratar isso de uma forma mais rápida, né? E aqui eu vou caminhar para a finalização da minha fala, e eu falei que o direito ele atua em 3 grandes momentos, né? No marco normativo, então, seria os senhores darem uma olhada em tudo que o Congresso Nacional publicou de março até aqui, coisas muito importantes e muito boas. Segundo tópico, corrigir rumos da gestão sem substituir-se ao gestor. Vamos falar, então, especificamente da pandemia. No caso da pandemia, nós temos a discussão que vem sendo permanente sobre subfinanciamento do SUS. Eu sou daquelas que enxerga, no estudo do direito financeiro, enxerga dentro dos últimos anos um subfinanciamento progressivo do Sistema Único de Saúde. E ele se mostra sobre vários aspectos, não é só sobre o valor absoluto que se transfere aos fundos de saúde, mas há outros aspectos que apontam, sim, uma política de subfinanciamento do SUS, mas o SUS concorre com outras políticas públicas também. Eu não estou aqui julgando se é certo, se é errado, qual política que vai ser deixada de lado para ampliar o SUS, não é isso que eu estou observando, mas que há um subfinanciamento do SUS, há um aumento de demanda de financiamento do Estado para várias outras áreas, há uma limitação do que o cidadão brasileiro está disposto a tirar da sua renda a título de tributação para financiar o Estado, essa equação precisa ser fechada em algum momento, né? Essa reinvenção do modelo orçamentário brasileiro precisa ser discutida. Há claramente, agora no momento da pandemia e lamentavelmente, uma falta de coordenação adequada do SUS pela União Federal em relação a governadores e prefeitos, tendo sido necessário o Supremo Tribunal Federal se manifestar, né, numa jurisprudência absolutamente diferente do que ele falou até hoje, permitindo a governadores e prefeitos atuarem nas suas cidades conforme os melhores dados científicos que eles tenham ali, porque o Ministério da Saúde se nega a conversar com a ciência, é uma coisa, assim, impressionante, inacreditável, como um governo federal se nega a conversar com a ciência e o Supremo muda a sua jurisprudência para permitir que os governadores e os prefeitos conversem com a ciência. É algo assim inacreditável, né? As compras públicas desorganizadas e ineficientes, isso é um problema do SUS antigo e de toda a administração pública, não é só do SUS. Na época da pandemia, isso se intensifica, porque estamos diante de uma urgência. Aqui eu ainda não estou falando de má fé, eu estou falando de urgência, falta de produtos no mercado a preços competitivos, ou muitas vezes falta de produtos, falta de concorrência, necessidade de compra urgente, pessoas morrendo, isso gera dentro do processo licitatório, tanto é que foi expedida essa medida provisória referida pelo Dr. Carlos Pina, que merecia uma palestra à parte,
causa esse desequilíbrio que faz com que o Congresso Nacional abra várias brechas que ele jamais abriu em compras públicas, né, para que seja feita com urgência. Transferências voluntárias, isso é gravíssimo o que está acontecendo no Brasil. Transferências voluntárias desproporcionais ao diagnóstico local de saúde e, infelizmente, ligadas a diagnósticos políticos de aceitação. Então, isso é grave. Aí a gente já está passando de um aspecto de mera escolha política para um aspecto de eventual infração, né, à legislação. Transferências voluntárias, que são normalmente bastante regradas e que agora foram flexibilizadas, sendo feitas não em base a diagnóstico epidemiológico local, mas em base, algumas vezes, de apoio e suporte ao governo federal. Isto é grave. Isto é grave. A ausência de diagnóstico de política pública adequada, mas uma pandemia gera dificuldade de diagnóstico, como eu falei, é sempre a melhor informação possível. A ausência de infraestrutura, que sempre existiu em algumas regiões e que hoje fica escancarada. Eu espero que esses leitos de UTI abertos emergencialmente permaneçam no sistema de saúde, porque é uma demanda antiga do sistema de saúde e da judicialização da saúde. A adoção de medidas técnicas em desacordo com evidências e dados científicos, eu considero isso gravíssimo, isso, no meu entendimento, isso gera responsabilidade pessoal do gestor público, desatenção às populações indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Se os senhores olharem o mapa da disseminação do Covid, onde estão essas populações, é devastador o que está acontecendo. Né? O mapa do próprio Ministério da Saúde. Desatenção às populações vulneráveis e em situação de rua. Há a cidade oficial da classe média e há a cidade real das pessoas que estão passando fome, das pessoas que estão sem trabalho, das pessoas que estão indo para a rua porque não podem pagar aluguel, que até 3, 4 meses eram pedreiros, eram auxiliares, que tinham seu emprego e pagavam um aluguel na favela, e agora elas estão nas praças, nas ruas, porque nem o aluguel da favela elas conseguem pagar. Isto é grave, e neste momento o Estado precisa agir, essas pessoas precisam ser acolhidas. Houve um importante avanço no sentido de conceder o valor de R$600 por mês, isso foi importantíssimo que o governo federal fez, foi importantíssimo a garantia do emprego através da possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, mas ainda é pouco. É necessário mais. Há uma massa de pessoas que estão nas ruas. Eu moro aqui na cidade de São Paulo e teve um dia que eu pus uma máscara, peguei o meu carro e fui ao Largo do São Francisco, porque eu sabia o trabalho que os franciscanos estão fazendo. Era de cortar o coração a fila de pessoas para pegar uma quentinha num dia de domingo, ao meio-dia, no sol, na Praça da Sé de São Paulo. A fila passava de mais de uma quadra. E a quadra é grande. Ela dava volta na Praça da Sé, para pessoas pegarem uma quentinha com os franciscanos. A situação é grave, e o Estado, nesse momento, tem de ocupar o seu papel. O terceiro ponto, punir condutas em desacordo com a lei. Isso a gente sabe fazer muito bem, obrigado. O Tribunal de Contas sabe fazer, o Judiciário sabe fazer, o Ministério Público sabe fazer, e é bom que saibamos. É bom que saibamos, porque há determinadas condutas que a porta é essa mesmo, e que a gente faça bem feito. O pior é quando a gente faz e faz mal feito. Porque só nós podemos fazer isso. Só quem está na estrutura do judiciário pode fazer isso. Né? Então, o descumprimento das regras fiscais, sejam elas mitigadas ou não, compras públicas superfaturadas ou até inexistentes, estamos vendo muitos casos, uso de transferência voluntária para fins distintos do estado de calamidade está acontecendo, responsabilização por omissão no estabelecimento de infraestrutura, responsabilização por adoção de medidas técnicas em desacordo com evidências e dados científicos, né? Então, nesse ponto, a gente pode dizer que essa discussão que existe hoje entre ativismo judicial e garantia de direitos, no pós-pandemia, ela vai crescer. As portas do judiciário vão encher de ações e demandas, e aí a gente vai ver o papel que o judiciário vai assumir. Na nossa primeira fala de hoje da live, se tocou no assunto da equidade do SUS. Equidade é um conceito que as pessoas têm dificuldade de compreender. Então, eu preferi não colocar um conceito, eu coloquei uma imagem, né? Nós temos à direita a realidade, o país em que vivemos. Nós temos na extrema esquerda o que nós chamamos de igualdade, que foi a primeira etapa dos direitos
humanos, né, o chamado direito de primeira geração, e a primeira etapa do entendimento do que é igualdade. Nós temos de buscar o caminho do meio, a equidade. Visualmente, isso é equidade. Enquanto nós não chegamos nesse ponto e temos uma briga entre esferas de governo, né, União, estados e municípios, e uma população colocada absolutamente à deriva, à disposição de uma pandemia, não bastasse isso, nós temos também conflito entre poderes. Então, a imagem do Brasil hoje é essa da direita, da nossa realidade, e enquanto os poderes podiam estar buscando um ponto de consonância e de suporte uns aos outros para resolver a pandemia, nós estamos discutindo isso em folhas e folhas e folhas dos nossos jornais, né? Membros de poderes se indispondo com instituições, membros de poderes se indispondo entre si, membros de poderes não atuando conforme a dignidade constitucional que a Constituição de 88 lhe conferiu. E faço uma ressalva do trabalho essencial e fundamental que o Congresso Nacional tem feito no país, porque se não fosse o Congresso Nacional, estaríamos numa situação muito pior. Muito pior. Então, são algumas referências, eu vou deixar disponível o slide com os senhores. Essas são algumas referências que eu gostaria de trazer para uma reflexão sobre o tema. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, professora Ana Carla Biacheriene, pela sua aula, enfocando exatamente os aspectos jurídicos da gestão da saúde nessa época. A senhora faz um apanhado perfeito da razão de ser da normatização jurídica da gestão de saúde e vem de encontro a essa nossa necessidade de enfrentar a pandemia e de nos preparar, a Excelência nos traz equipamento para isso, nos preparar para a pós-pandemia, o novo normal, que nós sabemos que não será igual ao que conhecemos no antigo normal. Então, seja credora da nossa admiração, mais uma vez, do nosso agradecimento e que tenhamos, como preconiza a senhora, a melhor solução dessa legislação que está sendo produzida agora e que, em bom tempo, foi proposta pelos governos, não apenas governos nacionais, através de seus poderes, o governo, através do poder executivo, através da intervenção do poder judiciário, mas também, principalmente, pela produção, que também a mim tem surpreendido. Eu fiz uma referência a isso, quanto à decisão de ontem para cá, da famosa, mais importante medida provisória que nós tivemos nesse momento de pandemia, que é a de número 926, e que ontem foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados e deve estar seguindo hoje para o Senado Federal. Eu também, como a senhora, estou muito bem impressionado com a produtividade da nossa representação parlamentar brasileira, que está fazendo jus, sem dúvida nenhuma, à expectativa do povo brasileiro neste momento em que precisamos de não apenas de providências eficazes, mas de providências rápidas para que possamos sair menos molestados possível desta situação de angústia em que vivemos na pandemia do coronavírus. Então, muito obrigado, professora.